E aí a gente vem aqui pro ponto mais importante, na minha opinião. O que é o ponto mais importante? Quando a gente senta com pessoas que têm um grau de maturidade maior, eles sempre perguntam: quanto que você pode pagar por cada cliente? Ou seja, ele tá me perguntando qual que é meu CAC. Porque depois ele vai perguntar qual que é meu LTV. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar antes da gente começar o nosso planejamento de fato, antes da gente aprofundar no nosso planejamento micro. Ou seja, eu preciso entender o macro planejamento para depois eu vir pro micro. Esse é um dos conteúdos que eu tava doido para fazer, porque particularmente eu acho que começar um mês sem fazer um bom planejamento de vendas é como você querer encontrar um tesouro, mas não ter um mapa. É como você querer fazer uma viagem, mas não criar o planejamento, o roteiro para onde você vai, e você simplesmente vai. Às vezes para a vida isso até funciona, mas para dentro de uma empresa é difícil acreditar que você vai conseguir bater meta, chegar no resultado sem que você crie um bom planejamento. Eu posso te dizer isso porque aqui dentro da Turbo, depois de vender para mais de 300 clientes aqui dentro, fazer mais de 100 mil de faturamento todos os meses, tem uma empresa que tem mais de 100 colaboradores, não ter um planejamento de vendas é algo que vai te deixar perdido. E provavelmente o maior erro não é você não saber script, não fazer uma boa call de vendas, não entender de onde vêm os melhores leads. É a falta do planejamento e você conseguir organizar para que tudo isso aconteça em conjunto. E é sobre isso que eu quero trazer nesse conteúdo de hoje, porque esse esclarecimento, essa clareza, esse nível de profundidade talvez seja o que você precisa nesse momento, porque você talvez já saiba, já entenda o seu perfil de cliente ideal, você já entendeu quem são os seus melhores clientes baseado naquilo que você executa. O que está faltando talvez seja clareza, entendimento, direção, que é sobre isso que a gente vai falar nesse conteúdo aqui, e eu quero me aprofundar. E para isso, se você ainda não viu outros conteúdos que eu crio aqui, você vai perceber que eu gosto demais de utilizar os mapas mentais para trazer clareza e para que você possa revisitar esse conteúdo aqui como se fosse uma aula mesmo, né? Para trazer muita profundidade naquilo que a gente está falando. E antes de começar, é muito importante da gente pensar em qual que é a meta da empresa. Ou seja, mesmo que você seja sozinho nesse momento, mesmo que você esteja começando o seu negócio, traga a visão de uma empresa. Eu, inclusive, falo isso dentro de outros conteúdos, que é: você precisa pensar como empresa. Uma empresa, ela precisa ter uma meta clara de faturamento, de custos fixos e depois de margem de lucro. Ou seja, a sua empresa, ela precisa ter esse nível de profundidade. E para isso, a primeira coisa quando a gente fala de vendas é que a gente precisa pensar em qual é a meta da empresa. Então imagina que a meta da sua empresa seja 100 mil reais. Lá atrás, antes da gente atingir 1 milhão de faturamento recorrente aqui dentro da Turbo, a minha primeira meta foi 10 mil, depois foi 100 mil, a gente pulou para 500 e depois a gente atingiu 1 milhão. Então olha como é que existe uma jornada de crescimento planejada para isso. E uma outra coisa importante é você entender se existe uma sazonalidade no desdobramento disso dentro de um mês ou dentro de um período específico. Eu vou trazer aqui uma visão de planejamento que ela é mais mensal, mas ela também serve para você pensar no trimestre, serve para você pensar no semestre e serve para você pensar no seu planejamento anual. Mas quando a gente fala de planejamento mensal, aqui dentro da Turbo, em outras companhias, inclusive eu já vi o pessoal da G4 falando sobre isso, que a maioria das vendas acontece na segunda quinzena. Pra gente aqui não é diferente. Geralmente aqui dentro da Turbo a gente vende 40, 50 mil reais nos 15 primeiros dias e depois eu vendo mais 200 mil nos outros 15 dias. Ou seja, isso daqui tem muito a ver com a característica e com a sazonalidade do meu negócio. E isso você precisa entender e aprofundar sobre cada uma das peculiaridades do seu negócio. E é sobre isso que eu tô trazendo aqui, porque você precisa refletir sobre a sua empresa. E isso pode acontecer também na sua empresa. Então, se você vê que hoje, cara, o mês começa muito fraco, mas termina muito forte e você consegue chegar no seu objetivo, tá tudo bem. E depois você precisa entender, cara, qual que é o tamanho do seu time. Se você não tiver, cara, pensa em montar processos como se você já tivesse, porque isso vai te dar um grau de maturidade aplicada à tarefa muito alta. O Andy Grove, CEO da Intel, falava muito sobre isso. Maturidade aplicada à tarefa é muito importante, ou seja, você tem que saber a tarefa, mas você tem que saber executar com maestria, com profundidade. E por outro lado, você tem que entender, cara, qual que é a expectativa individual. Ou seja, aqui dentro da Turbo, eu não posso compartilhar isso aqui. O João, que é nosso gestor comercial hoje, o que ele faz? Mensalmente, ele faz um planejamento sobre qual deve ser a meta individual de cada uma das pessoas
dentro do nosso time e o que a gente deve entregar para alimentar essas pessoas para que elas convertam essas reuniões em venda no nosso modelo, que é um modelo consultivo, ou seja, eu tenho uma reunião de diagnóstico, eu tenho uma reunião de conversão. Então é isso que a gente faz aqui. E por outro lado, você precisa entender, né? E aí antes mesmo da gente começar, entender, cara, quais são os meus canais de aquisição? O que eu devo focar? Por exemplo, por muito tempo a gente só focou em fazer inbound. Quando a gente começou aqui na Turbo e a gente fez uma rodada de captação do nosso negócio aqui, então a gente foi avaliado em 20 milhões, tem uma matéria inclusive na Valor Econômico. O nosso negócio, ele recebeu um aporte e a gente falou, cara, a gente precisa ficar bom em um único canal. E em casa de ferreiro, espeto de titânio. Se isso é uma verdade, eu preciso fazer com que o inbound funcione muito bem. E a gente fez isso e fez com que o inbound fosse o nosso principal canal. Entretanto, agora a gente traz outros canais aqui para a empresa. E isso é um ponto de atenção e é um ponto estratégico para o planejamento de vendas da sua empresa. E aí a gente vem aqui para o ponto mais importante, na minha opinião. O que é o ponto mais importante quando a gente senta com um fundo de investimento, por exemplo? Quando a gente senta com pessoas que têm um grau de maturidade maior, eles sempre perguntam, quanto que você pode pagar por cada cliente? Ou seja, ele está me perguntando qual que é meu CAC. Porque depois ele vai perguntar qual que é meu LTV. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar antes da gente começar o nosso planejamento de fato, antes da gente aprofundar no nosso planejamento micro. Ou seja, eu preciso entender o macro planejamento para depois eu vir para o micro. Quando eu falo de CAC, é muito importante eu lembrar aqui para você que CAC é time, ou seja, quem são as pessoas que estão na gestão, pré-vendas, vendas, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, então CRM, listas, AI, e depois quais são os meus canais de mídia, tráfego, canais alternativos, como por exemplo a gente fazer evento, como por exemplo a gente ter os nossos canais de indicação. Aqui dentro da Turbo a gente tem um canal de indicação que ele é muito forte, ele compõe o nosso CAC. Então esse entendimento e essa profundidade é muito importante. E para isso, tem uma planilha que eu utilizo e gosto muito de utilizar aqui dentro da empresa, que basicamente é o seguinte, eu vou pensar em qual que é o meu ticket médio de compra recorrente. Então imagina, se eu vendo um produto de compra recorrente, ou seja, um tráfego pago, um social media, um UGC, eu cobro 2.500. Quanto tempo em média o cliente fica comigo? 6 a 8 meses. Quanto que eu cobro pontualmente, ou seja, o cliente quando ele entra, ele paga um valor na cabeça, ele tem um fee de implantação? Sim, então eu vou colocar esse valor aqui. Quanto que eu pago de imposto? Eu pago mais ou menos 13%. Quanto que eu tenho de churn? 8%. Qual que é a minha inadimplência? É 2%. Qual que é meu custo de eu entregar esse serviço? Ou seja, se eu pegar todas as pessoas direcionadas à operação e dividir pelo faturamento, quantos por cento dá? Dá 25%. Quanto que eu tenho de custo fixo para pagar da empresa em detrimento do meu faturamento? 15%. Quanto que eu quero ter de margem líquida? Ou seja, quanto que eu quero que sobre no meu bolso de fato? 20%. Então, baseado nisso, essa planilha aqui, ela cospe o meu valor de CAC. Entendendo isso, eu vou voltar no meu planejamento de vendas e vou entender quantas pessoas eu posso ter na minha gestão, quantas pessoas eu posso ter no meu time de pré-vendas, quantas pessoas eu vou ter no meu time de vendas. Olha o nível de maturidade, olha o nível de entendimento que você precisa ter para entender que o seu planejamento de vendas não é só definir uma meta e simplesmente falar para a galera, bate a meta. Você, enquanto dono da empresa, você enquanto uma pessoa de vendas, você precisa ser a pessoa que guia isso. Ou você tem que ser uma pessoa que ajuda a guiar. Porque você vendo esse conteúdo, você entendendo isso daqui com profundidade, a partir de agora você pode falar para a pessoa que você trabalha, para o seu chefe, para o seu líder, chegar para ele e falar, cara, qual que é o nosso CAC? Vamos entender isso? Quanto que tá o nosso custo de ferramenta? Tá alto, tá baixo? Por exemplo, eu identifiquei aqui na Turbo que a gente estava com um custo de ferramenta absurdo. E a gente decidiu cortar um monte de ferramenta e focar no feijão com arroz bem feito para reduzir o nosso CAC num nível estratosférico e a partir daí eu consegui crescer com maior velocidade e pagando muito menos para o meu cliente. Porque quando eu faço isso, naturalmente o que acontece é eu tenho muito mais margem de lucro líquido na minha empresa. Então imagina o seguinte, se você é dono de uma empresa ou se você é uma pessoa do time comercial, ou se você é um gestor, entendendo isso com profundidade, você começa a fazer um planejamento com muito mais intencionalidade, que é algo que eu gosto muito de focar. Cara, a gente precisa ser intencional nas coisas. Inclusive, se você quiser se aprofundar sobre essa questão de CAC, eu passei de forma bem superficial para a gente dar velocidade no seu entendimento, mas se você quiser se aprofundar para entender premissas como modelo de squad, entender modelo de remuneração comercial, entender modelo de planejamento, inbound, outbound,
essa planilha vai estar disponível. Eu vou deixar um link aqui embaixo, sim, tem um valor, inclusive ele é simbólico. Se você achar interessante, você adquire e aí você vai entender que dentro do conteúdo que eu trago, eu te explico como que você pode utilizar essa planilha aqui. Mas voltando para o conteúdo, né, porque o foco não é ficar fazendo venda, é só uma forma aqui de eu também ganhar dinheiro, é claro, isso daqui não é uma ONG. É importante trazer para você o seguinte, cara, você já entendeu o seu planejamento. Agora, a gente precisa entender que dentro de time, você precisa criar intencionalmente o seu planejamento pensando nos seus canais, que é algo que eu falei aqui em cima. O time outbound, ele é um canal para você. O time inbound, ele compõe o seu canal. Olha como são coisas diferentes, mas complementares. Então, quando a gente fala de outbound, aqui dentro da Turbo eu trabalho com o modelo de pod. O que é um pod? Nada mais é do que eu trabalhar com 2 BDRs, ou seja, 2 pré-vendedores para cada um vendedor. Porque como eles têm uma meta específica e eu tenho um volume de reunião específico para um closer, eu tenho que trabalhar com esses 2 caras alimentando esse cara para ele poder fechar os negócios, e a meta dele tem a ver com aquele tópico que a gente falou lá em cima, que é a definição do que eu espero de cada vendedor. Se o vendedor está começando agora, às vezes ele está trabalhando com 1 para 1, ou seja, ele só tem uma oportunidade, só tem um pré-vendedor para um vendedor. E aí no inbound, né, a gente vai se aprofundar nisso aqui, eu tenho que dar uma importância muito grande para isso daqui, porque muita gente fala de aquisição em tráfego, muitas pessoas falam sobre isso, mas é importante entender também volume de leads recebidos, ou seja, o seu pré-vendedor, quantos leads recebidos ele vai ter, qual que é a meta de qualificação dele, mas toma muito cuidado para não alimentar demais, ou seja, você vai alimentar muito uma pessoa e aí ela vai estar qualificando muito, mas ela poderia qualificar percentualmente muito mais. Às vezes você está alimentando ela com 100, ela está qualificando 20. Você dobra a mão, ela não qualifica 40. Então isso é um detalhe muito importante, porque senão você começa a desperdiçar oportunidades no seu planejamento. Isso daqui é um fator fundamental. Então o que a gente tem feito para otimizar esse trabalho aqui dentro, naturalmente é colocando IA mesmo. É colocando um processo e tecnologia para que eu possa aprofundar e dar velocidade. Então, nos finais de semana, quem está qualificando as oportunidades para o meu time é a IA. Então, não necessariamente você precisa gerar 200 leads e colocar um novo SDR, que é o lance que eu falei de você ter cuidado para a alimentação do seu time de vendas. Você pode simplesmente pegar essas oportunidades, colocar numa IA, ou colocar IA para atender em conjunto com o pré-vendedor. E aí são 2 coisas que você intencionalmente está sabendo que está acontecendo. E por outro lado, no time de vendas, você precisa avaliar volume e definir metas muito claras. E aí, como o SDR, não alimente demais nem pouco. E você também deve utilizar o mesmo modelo de OTE. Então eu falei de OTE tanto de vendas quanto de pré-vendas, vai estar dentro desse conteúdo que eu falei, que vai estar aqui no link da descrição. E aí, métricas ideais. Então, quais são as métricas ideais? Dos BDRs, 20 reuniões. Dos closers, eu quero uma conversão maior do que 25%. Hoje a gente faz cerca de 35%. E um lead time depende de cada negócio, mas aqui dentro do nosso negócio a gente foca muito em menos de 30 dias e é muito importante você avaliar o seu ciclo financeiro. Então, olha como é importante você entender as premissas, ou seja, você está entendendo a parte estratégica, você está descendo para o tático. E agora a gente vai entender um pouco mais da parte operacional. O que é operacional? Você precisa das pessoas, e nesse entendimento de pessoas, você precisa entender se essa pessoa não está conseguindo fazer 20 reuniões dentro do mês, o que você precisa fazer? Você precisa focar em treinar essa pessoa. Ou você precisa entender se ela não está motivada dentro da empresa para poder executar aquele trabalho. Às vezes ela até sabe, mas ela está passando por tanto problema fora da empresa que aí ela não consegue focar no dia a dia. E o seu trabalho é entender isso com profundidade. Por outro lado, você precisa focar em processos. Cara, sempre que os processos estiverem fora, ou seja, você quer 25% de conversão e você não está conseguindo, revisa o processo. Entende o seu funil. Você quer 100 leads, 20% de reunião, e dessas 20% de reunião você quer que converta 25, ou seja, você precisa de 5 vendas realizadas todos os meses. Então a importância da gente pensar em CRM e automação, porque nem todo mundo vai comprar no momento que você gera as oportunidades. E olha a importância de você voltar e pensar, cara, todos esses aspectos a gente começa lá da meta, vai desdobrando a meta, vai entendendo sobre pessoas, vai entendendo sobre processos, pensa em metas individuais, vai quebrando os processos. Essa planilha vai te ajudar em muito, porque quando a gente fala de inbound aqui, por exemplo, você consegue pensar em cada uma das métricas individuais e você consegue planejar. Você consegue pensar em cada uma das metas de outbound e entender aonde está quebrando. Aí depois você faz um orçado e realizado, orçado e realizado. E assim você consegue
consegue construir o seu planejamento comercial com muita profundidade. Se esse vídeo acrescentou aí para sua jornada comercial, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar nos comentários aqui o que você achou e em seguida aqui eu vou deixar um outro vídeo que eu te explico como que eu crio os processos de prospecção aqui dentro da empresa. Fechado? Então é isso, um forte abraço e tchau!